Graça e paz, igreja. Mais um podcast da nossa quarta-feira, quartas de oração. A gente está com a série Oração da Bíblia e Orações da Bíblia. E o texto que eu quero compartilhar, a oração que eu quero compartilhar com vocês, é a oração de Zacarias, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Diz assim a palavra do nosso Deus: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que me odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Só até aí. Esse texto, que é a canção de Zacarias, que é uma oração de gratidão e de exaltação a Deus. Zacarias, casado com Isabel, que era aí parente de Maria, mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, eles eram da linhagem de Levi, da linhagem do templo, aqueles que cuidavam do templo. Zacarias era sacerdote. Contudo, a sua mulher era avançada em dias e ele era provavelmente um dos únicos sacerdotes, ou poucos sacerdotes, que não tinham filhos. E como eu já disse várias vezes, nas reflexões que faço na igreja e também aqui, tanto no podcast quanto nos cultos online, na antiguidade, ter filhos era questão de vigor, representava a continuidade da linhagem da família. Então, quem não tinha filhos, e principalmente a mulher, aí no caso Isabel, esposa de Zacarias, era discriminada, principalmente Zacarias, aquele que servia no templo. Então, eles eram um casal provavelmente estigmatizado, marcado com este preconceito ali existente, porque existia toda uma lei que o sacerdote deveria seguir. Ele não poderia ter nenhuma deficiência física, ele teria que ter a vida dentro de casa certa, entendeu? Não poderia. E essa questão do filho coloca Zacarias numa situação de fragilidade. E o Senhor ouviu a oração de Isabel e ouviu a oração de Zacarias. Por isso que Zacarias fez essa oração de gratidão. E o que eu quero que você tire desta palavra é que o Senhor é aquele que nos tira de situações de fragilidade. Então, eu não sei como você tem se encontrado neste momento, minha irmã, meu irmão, mas Deus tem ouvido as suas orações. Deus é aquele que está contigo. O Espírito Santo de Deus é aquele que renova as suas forças, que renova as suas esperanças. O Senhor é aquele que pode fazer e mudar a sua situação. Mas, primeiramente, você precisa continuar buscando a presença de Deus.
Você precisa continuar exercendo a vocação pelo qual o Senhor te chamou. Zacarias, ele era um sacerdote, não o bastante, ele deveria ter algumas atitudes e ele poderia até falar: não, eu não vou querer servir no templo porque o Senhor não escutou a minha oração, porque todos os outros sacerdotes têm filhos e filhas e eu não tenho. Ao invés disso, quando era o dia dele servir no templo, o que é servir no templo? Não é somente ir, no templo, adorar a Deus, não. Servir é fazer, é trabalhar, é aquilo que você faz, meu irmão e minha irmã, quando você se dispõe a estar na casa de Deus, quando você se dispõe a estar ali de forma voluntária, nos ajudando na manutenção do templo, de forma voluntária, fazendo algumas liturgias, louvores, participando do culto, seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com louvor, o seu serviço, o seu trabalho como adoração a Deus. Zacarias, quando estava ali no momento dele fazer, ele não retrocedeu, ele foi lá e fez. Se você for lá ver em Lucas, ali no capítulo 1, você vai ver a partir do versículo 8, que quando Zacarias estava ali no serviço do templo, o anjo contemplou e falou: olha, Zacarias, Deus tem ouvido a sua oração, a sua esposa vai engravidar. Sabe o que eu quero dizer, igreja, reforçando essa história de Zacarias e de Isabel para você? É que para você não desistir. Não desista daquilo que você tem pedido em oração. Que você esteja atenta para ouvir a voz de Deus. Sabe, uma filha, um filho do Senhor que se diz filho e filha de Deus e não consegue discernir, não consegue escutar, não consegue entender a Deus, há uma, como eu posso dizer, há uma coisa errada aí. Sabe, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente tem um relacionamento, e um relacionamento seja com os nossos familiares, dentro da nossa casa, e aí eu quero pegar esse tipo de relacionamento como exemplo, quando você vai crescendo, você vai entendendo o silêncio, do seu pai, às vezes o olhar da sua mãe, você vai entendendo quando você caminha bastante tempo com seu irmão e irmã, antes de casarem e formarem as suas famílias, você vai entendendo um pouco as características sem precisar falar. A mãe e o pai, eles ganham uma vantagem, eles sabem, eles veem o filho crescer desde pequeno, então sabe que aquilo é mania do filho, sabe que quando o filho ou uma filha entra em casa falar, que a gente pergunta, está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada, a mãe já pesca ali, o pai também já sabe a situação que está acontecendo, porque conhece o filho, conhece o silêncio do filho. E aí eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, será que você não está conseguindo entender que o nosso Pai, Ele também fala no silêncio? Quando a gente pede algo para Ele, quando a gente busca algo, coloca uma questão que está ali perturbando a nossa vida, e geralmente quando eu falo questão, eu falo uma pessoa. Quando você coloca em uma oração uma pessoa ali, que para você é importante, você quer uma resposta da parte de Deus, e as coisas não acontecem, só vem silêncio da parte do seu pai, aí eu falo seu pai, mas é nosso pai, só vem silêncio da parte do Abba, e você não consegue entender o silêncio do seu pai. Então tem alguma coisa errada aí, minha irmã, meu irmão. Falta intimidade, falta relacionamento. E eu vou falar, Deus, ele fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é um não. Talvez possa ser na sua situação. Mas o silêncio de Deus é: espere mais um pouco. Eu preciso trabalhar ainda mais em você, para que você esteja preparado, para aquilo que eu quero te dar, para aquilo que você tanto me pede.
Sabe, igreja, a gente às vezes tem um relacionamento com Deus, um relacionamento distante, no qual Deus ele tem que dar e fazer aquilo que a gente quer do nosso jeito, da nossa forma e no nosso tempo, e as coisas não são dessa maneira. Há que amadurecer neste relacionar com Deus, nesse relacionar com o divino. Zacarias esperou muito tempo. Você vai ver ali no capítulo 1 de Lucas que a mulher dele já era avançada em idade. E nós sabemos que nós, mulheres, temos um prazo para engravidar, né? Com a modernidade aí a gente avança um pouquinho, mas a mulher tem um prazo, o homem não. O homem pode gerar filhos, inclusive aí com 80, enfim, para mais, mas a mulher tem um prazo. Então, não era só Sara avançada em idade, Zacarias também era. Mas mesmo eles tendo essa fragilidade de não ter um filho, eles ainda serviam a casa de Deus com amor e com dedicação. E aí Deus trabalhou no coração dele e não deu qualquer filho para Zacarias e para Isabel. Deu um profeta que ia anteceder Jesus Cristo, que ia preparar o caminho, que ia ser João Batista, conhecido, marcado na história. Sabe isso que quer dizer, meu irmão e minha irmã, que aquilo que Deus tem para você, você não pode imaginar o tamanho daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então não desista, persista e fique firme e faça como Zacarias quando a sua bênção chegar. Que você possa adorar a Deus em forma de cântico e de oração, dizendo que Deus é bendito, que Deus é aquele que promete e cumpre, que é aquele que faz de nós testemunhas da glória e do poder dele aqui na terra. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por trazer à memória essa oração de Zacarias. Muito obrigada, Senhor, porque apesar da nossa limitação, e nós somos limitadas, Senhor, o nosso tempo aqui é curto. Nós sim somos eternos, porque o Senhor nos concedeu a graça e através da graça a gente reconciliou contigo, e através dessa reconciliação a gente também tem em nós a eternidade. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, o nosso tempo é limitado e a gente vê o tempo passar, mas não vê as coisas acontecerem. Que o Senhor retire de nós toda a ansiedade, Senhor. Que possamos aprender com Zacarias e Isabel a servir a Ti, mesmo que a nossa situação seja uma situação frágil diante das pessoas, mesmo que a nossa condição seja uma condição inferior, que as pessoas nos veem como inferior. Mas o Senhor tem os outros olhos. O Senhor nos olha com um olhar de amor. Então, Senhor, faça na vida do Teu filho e da Tua filha a Tua vontade. E aí eu quero encerrar essa oração, Senhor Jesus, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja na sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja.